Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei mais uma vez dos stories direto para a sua TV. Hoje com uma convidada super especial. Ela que é uma mulher visionária e há mais de 20 anos lidera outras mulheres num projeto incrível chamado Mulheres em Pauta. Vamos conversar e conhecer um pouco hoje da história de Inara de Almeida. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Oi, querida. Que bom Satisfação estar aqui. ter você aqui. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo, porque foram tantas, assim, tentativas, né? imprevistas. Imprevistas. Mas eu acredito que sempre acontece na hora certa, não é? É verdade. Vocês estão em casa, vocês estão vendo aí que eu fico aí adulando os convidados para virem contar as histórias para vocês, né? Porque hoje em dia as agendas são muito corridas e eu só trago convidados de alto escalão, como vocês podem ver. E, Nara, aqui eu tenho uma conversa que é começar do começo. Porque a galera de casa gosta muito de se inspirar em histórias de sucesso, gosta de pegar exemplos, gosta também, às vezes, de seguir uma rota que já foi seguida por alguém, né? Então, a gente gosta muito de começar do começo. E eu já soube que você foi meio que importada de São Paulo para cá, mas antes teve umas partidas, assim, de umas temporadas fora do país. Vamos contar essa história? Você é de São Paulo, não é isso? Eu sou nascida em São Paulo e eu sempre gostei de viajar. Eu sempre tive muita vontade, né, de sair, de conhecer. E quando eu... Sede de mundo, né? Sede de mundo, né? E não é tão fácil, né? Quando a gente é garota ainda, né? Porque tinha aquela história de fazer intercâmbio, né, na casa das pessoas, e eu queria muito. E meus pais me proporcionaram isso, né? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu entrei muito nova. Você tinha o quê? Uns 16 anos, mais ou menos? 17. 17? A faculdade de arquitetura no Mackenzie, em São Paulo. Você fazia arquitetura? Aham. Essa parte da história eu não sabia. Como assim arquitetura? Eu fiz arquitetura. Eu não terminei, lógico, né? Eu entrei para fazer arquitetura. Eu gostava muito de desenhar e, enfim, essa minha veia criativa, eu gosto de tudo muito certinho. Acho que tem um pouquinho do nosso libriano, né? Verdade, a gente estava tendo um bate-papo aqui, tricotando sobre signos. Ela, como eu, também é libriana. Aí eu entrei, né, em arquitetura. Eu comecei a cursar, muito bacana, no Mackenzie. Nossa, foi maravilhoso, eu tenho amigos até hoje. Mas eu tinha essa sede de sair, de viajar. E aí meu pai me proporcionou, uma amiga minha tinha ido para Londres. Chiquérrimo, né, meu bem? British English, aprender logo. British Tomar um chá inglês. A tea time. Tea time. E aí eu fui. Para Londres para estudar inglês na casa de uma família, para ficar 3 meses estudando e conhecer, né, os hábitos dos ingleses, né? A cultura é muito importante, porque quando a gente está dentro da casa das pessoas, a gente tem conexão direta, assim, diária, a gente sabe realmente como é a vida deles, né? É verdade, eu falo muito que a experiência de morar sem os pais, em algum momento ela precisa surgir na vida de qualquer pessoa, porque a gente dentro de casa está protegido no ninho, né? E fora dele, por melhor que seja a experiência, eu acho que todo mundo passa uns perrengues. Você passou perrengue lá? Eu sou meio descolada, né, para passar perrengue, mas quando eu cheguei, eu mal falava inglês, né? Aqueles inglês da escola, né? The book is on the table. Yes or no? Yes or no, what's your name? E aí eu cheguei, tinha as meninas com aquele papelzinho assim, Inara de Almeida. Eu fui com o carrinho assim, eu falei, ai meu Deus. Acho que eu saí de casa, né? Acho que eu saí de casa. Quanto tempo você morou lá em Londres? Eu morei em Londres
3 anos. Eu fui para ficar 3 meses e aí minha amiga estava lá. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, acho que eu vou ficar por aqui. Menina já era esperta daquela época, né? Sabia o que era bom, né? E porque eu tinha um sonho, sabe, Raíza, de aprender inglês, mas aprender inglês enquanto o inglês entrasse no meu ouvido, né? Que eu escutasse e a tradução fosse normal, que eu escutasse uma música e eu conseguisse entender sem pensar. Que eu sonhasse inglês, esse era o meu sonho. O famoso comprehension, né? Compreensão mesmo, né? Eu tinha que entender enquanto língua, né? Não enquanto tradução. E enquanto isso não aconteceu, eu não estava satisfeita. Aí fui trabalhar em restaurante e foi... Gente... Uma larga caminhada. Você que está assistindo, que você tem vontade de viajar, que você ainda tem a idade, né, para fazer isso, não deixe de fazer. Faça, vá. Eu andei pelo mundo como é que chama? Com o backpack. A mochila? Com a mochila, pegando carona. Hoje em dia não se pode mais pegar carona, mas quando eu viajei a Europa inteira, eu saí de Londres, fui para a Grécia. Da Grécia, eu fui para a Turquia, sem visto, foi outra história também. Deu tudo certo, mas foi meio perrengue. E aí eu fui, encontrei umas meninas e nós combinamos de nos encontrar em Lausanne, na Suíça, para colher uvas. Uau, que chique. Gente, olha que chique. Você liga para um amigo e fala assim, vamos nos encontrar na Suíça para colher uvas. Gente, isso é o auge da chiqueteza. E a gente combinou de se encontrar dia 9 de outubro, no dia do meu aniversário. O trem lá, eles têm, assim, uma pontualidade britânica, né? Então, eu saí da Turquia, eu fiquei viajando quase 3 dias no trem. Né? Comprei comida para 3 dias, porque o trem não parava. Eu só comprei maçãs na Albânia, que a gente passou rapidinho. E quando foi dia 9 de outubro, 1h da tarde, eu estava chegando no train station de Lausanne e minhas amigas estavam me esperando, já cantando parabéns. Delícia. Aí nós fomos nos castelos lá procurar emprego, né, para colher, porque assim os estudantes vão, então eles já estão esperando as pessoas nessa época de outubro, que é a época da vandagem. Que legal. Eles esperam já para essa mão de obra extra, né? Essa mão de obra extra. Legal. Foram muitas aventuras, então, durante esses 3 anos. Foram e você voltou? Eu voltei de Londres. É uma longa história. Eu voltei de Londres. Eu não sei por quê. Eu acho que é o Brasil, sabia, gente? Porque todo mundo fala, Inara, eu já estive em tanto lugar e eu sempre volto para o Brasil, eu sempre volto. Inara, como você estava em Londres, com um relacionamento, com tudo, eu volto para o Brasil. E o mais assim, o mais louco é que naquela época, quando a gente era muito jovem, não tinha internet. É verdade, era um mundo totalmente analógico, a gente ficava na fila do orelhão para falar com a minha mãe uma vez por semana. E era tudo na carta, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, a gente ficava... e na minha casa tinha aqueles telefones, e naquela época era caríssimo o telefone. Comprava as ações, né, para poder ter telefone em casa. Você vendia telefone e quase comprava um carro, né? Verdade, era um bem, ia no testamento e tudo das pessoas. Eu me lembro. E o que acontece é que, quando eu me mudei, meu pai vendeu o telefone. Então, alguns amigos que tentavam ligar para mim não conseguiam. E as cartas voltavam, porque não era mais endereço. Então, eu me perdi no mundo de muitos amigos. Literalmente. Literalmente. Se perdeu, né? Agora, com a internet, eu achei alguns. Foi muito legal. Legal. Você procurou pelo nome. Eu fui para Londres para encontrar. Eu fui passar 4 dias um dia em Londres, só para ver meus amigos. Foi assim, muito bacana mesmo. E nessa temporada que você voltou para Fortaleza, você voltou para São Paulo? Eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu estava super international, né? E eu precisava procurar emprego e não voltei para a faculdade. E aí eu comecei a trabalhar com o Reinaldo Lourenço, com o estilista Reinaldo Lourenço, marido da Glória Coelho.
pai do Pedro, Lourenço, e eu trabalhei muito tempo com ele. Eu fui peça piloto, ele fazia as roupas 38 no meu corpo, aquela loja linda na Bela Sintra. Foi muito legal, foi uma época muito bacana. Eu fiquei 1 ano trabalhando no Reinaldo Lourenço, aí chegaram as minhas férias. Aí, Foi curtir. lógico. Segunda temporada. Inara, segunda temporada. Aí você foi pra onde na segunda temporada? Aí, o meu tio, marido da minha tia, irmã da minha mãe, era gerente geral de um hotel do Ramada Renaissance, em Cancún. E depois ele veio para cá ser o Ian Von Bar, que era o gerente do César Park. E então eu fui visitá-los em Cancún, e para chegar em Cancún tinha que passar por Miami, Cancún, e quando voltasse de Cancún para São Paulo tinha que passar onde? Miami. Fazer esse sacrifício, né? Sacrifício. O que aconteceu, eu fiquei lá 1 semana, liguei para minha mãe e falei, mami... Eu acho que nessa altura do campeonato sua mãe já tinha se conformado que você era do mundo, né? Com certeza. Aí fiquei em Miami, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Foram várias coisas maravilhosas, acidentes de carro, seríssimo, eu sofri lá, bem sério mesmo. Eu estava até com um contrato com uma agência de modelo, muito boa, a Act One, da Kate Moss, e eu sofri um acidente muito sério, eu me quebrei bastante, e isso mudou um pouco o rumo das coisas. Eu fui trabalhar em restaurante, que eu sempre gostei, né? E para mim não teve problema, foi um acidente, vamos seguir em frente, né? E comecei, daí eu conheci meu marido, o Xavier, francês, e nós abrimos um restaurante lá em Miami, La Petite France. E o restaurante ficou quanto tempo nesse processo, você morando lá? Ficou mais ou menos quase 6 anos. A gente teve o restaurante lá em Miami. Bastante tempo, ainda mais para Miami, passa muita gente do mundo inteiro, né? Conheceu muita gente. E foi nessa época que você começou a perceber que você tinha um certo dom de se relacionar com as pessoas? Eu sempre... Eu não sabia que eu tinha esse dom de me relacionar com as pessoas, né? Mas, na verdade, eu tinha, porque nesse restaurante lá em Miami, as pessoas chegavam, eu atendia, aí elas voltavam depois de umas 3 semanas, pediam, eu falava assim, "Hi, darling", daí, "What would you like to eat?" Salmon. Daí eu falava, "Você vai comer salmão de novo?" Eu lembrava que ela já tinha comido a outra vez, e brincava, e fazia... Quer dizer, acabou que ficava... uma brincadeira, amizade. E o Ian, né, que era de Cancún, ele foi chamado para trabalhar aqui no César Park. Isso foi em 96, eu acho, 98, por aí. E aí ele me ligou um dia, falei, Nara, vamos trabalhar aqui? Vem trabalhar, assumir relações públicas no César Park? Mas como que eu vou relações públicas no César Park? E que eu não conheço ninguém, relações públicas, subentende que você conhece todo mundo. Outra cidade, Imagina. estava em outro país, estava em todo canto, né? É o improvável. Aquela assim, mal sabe falar, lógico que o português a gente nunca esquece, que a nossa língua é natal, né? Mas eu tinha coisas que eu aprendi, como eu estava comentando com você, a parte gastronômica eu aprendi toda em inglês. Então, para mim... e eu vim para fazer relações públicas dos restaurantes. Então, eu cheguei em Fortaleza. Cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. E assim foi. E assim Isso já são quantos anos de lá para cá? 28 anos. Bastante tempo, né? 28 e como no anos. meio de todo esse processo, eu imagino que sendo RP lá, você conheceu muitas pessoas. Como surgiu a ideia do Mulheres em Pauta? Exatamente. Eu comecei a conhecer muitas pessoas lá, e eu tinha que movimentar os restaurantes, né? Eu tinha que movimentar o hotel, relações públicas. O que é o relações públicas? Você cria um motivo para que as pessoas frequentem ou conheçam o seu produto. Junto você comunica através da assessoria de imprensa. Hoje em dia, através... Hoje em dia tem milhões de canais, né? Naquele lá era fax que a gente passava para as editorias, chamava os jornalistas. E aí eu tinha que agitar os restaurantes. Eu falei para minha assessora, Marizinha, eu tive uma ideia.
eu vou chamar a mulherada para a gente almoçar aqui, vou chamar alguém para conversar sobre um assunto e eu vou dar o nome de Mulheres em Pauta. O nome veio na sua cabeça nessa hora ou você já tinha pensado nele? Veio nessa hora. Uau. Foi assim, ela, nossa, você é uma grife mesmo, né, minha amiga? Ela me adorava, me abraçava. Ai, que ideia gênia, vamos. E aí, isso foi em 2000. No restaurante Mucuripe, eu chamei a doutora Ana Cristina Wolff e a doutora Grace Leitão. Foram as primeiras. Duas grandes referências. Duas já começou grandes. por cima, né? Já começamos em grandíssimo estilo. Imagina que, tipo, 20 anos atrás, a doutora Ana Cristina Wolff, maravilhosa, gratidão, doutora Ana Cristina Wolff. Beijo, doutora. A gente te espera aqui qualquer dia para bater um papo também. grande amiga, grande querida. Ela falava sobre alimentação anti-inflamatória há 20 anos atrás. Eu lembro que ela foi uma das primeiras pessoas a disseminar esses conceitos aqui, né? Ela sempre bateu muito forte nessa tecla. Sim, né? sim. E foi o que ficou me cutucando, né? Eu sempre tive muita curiosidade em aprofundar esse tema, em realmente conhecer. Eu fiz o teste de DNA com ela há quase 20 anos atrás, né? Ela realmente foi precursora. Verdade. Isso é importante a gente dizer, sim. dar os créditos, né? Com certeza, fã incondicional, acho ela incrível, uma mulher linda e que me ensinou muito mesmo. Gratidão mais uma vez, doutora Ana Cristina. Ai, que linda. E quando você criou Mulheres em Pauta, entre o que ele era para ser, que você concebeu, e o que ele é hoje, como você definiria o projeto? O que é o Mulheres em Pauta? O Mulheres em Pauta sempre teve o intuito de reunir mulheres para fazer networking, para tanto a gente ter um momento de prazer, de desfrute, né? Mas também que a gente possa conhecer os produtos de cada uma e que a gente possa fazer um círculo assim, de relacionamento que, se eu tenho uma amiga que vende carro, eu vou comprar da minha amiga, né? É uma comunidade, né? Que está super em voga hoje e que, na verdade, é um conceito mesmo feudal, né? A troca de elementos, de produtos, né? Sim. Então, foi com essa base e para movimentar, como tinham as amigas que tinham lojas, que cabeleireiro, isso, a gente sempre ou fazia desfile, teve lançamento de H Stern, da Fórum, o lançamento do Peixe Urbano foi lá. Então, assim, começou pequeno, com 10, a última edição foi no Pipo, dia 23 de último junho. Tinha 93 mulheres. Você estava. Uau, eu estava e foi incrível. Uma mulher mais maravilhosa do que a outra. Vocês não têm noção. Era assim, surra de mulher bonita, maravilhosa e empoderada. E todo mundo super de boa, porque uma das coisas que se comenta muito no universo feminino, Inara, exatamente essa certa competição, né, que existe entre as mulheres, essa bandeira da sororidade que está muito em voga, mas eu te confesso que ali, pelo quantitativo, parecia todo mundo muito bem harmonizado, né? Todo mundo, a gente tem um respeito. No Mulheres em Pauta, a gente nunca teve um problema em relação a nada, sabe? Eu acho que, assim, falam que os filhos, que os animais são o espelho, o reflexo do dono, né? E eu deixei sempre isso muito claro. Eu sou igual com todos, não só no Mulheres em Pauta, com tudo, né? E ali a gente sempre preza pelo amor, pela felicidade, por sentimentos e princípios de verdade, né? E geralmente as pessoas que não têm esse sentimento, elas saem normalmente. Elas mesmo não conseguem ficar num ambiente... Não se afinam, não né? se afinam. Todo, né? Então, a gente não precisa falar nada, sabe? É a energia. Então, sempre teve essa aura de bem-querença e de saúde. Porque tudo reflete na saúde. E nessa época você já dava assim, umas paqueradas com a nutrição? Porque aí vem outra página, outro capítulo. E na quarta temporada.
Pandemia, conta pra gente. Pandemia. Bom, antes da pandemia, eu morava em Jericoacoara. Eu fiquei um tempo Então, lá. acho que eu me perdi nas temporadas. Pera, esquece. Muitas temporadas. Série americana, aquelas que os atores começam pequenininho e vão crescendo a vida inteira, a série. E ainda estamos mal no meio. Não tô tão velha assim, vai que eu comecei muito nova. Outras virão. Eu quero dizer que existem ainda muitas outras que virão. Muitas outras. Mas volta. Então, teve a temporada Geri. Teve a temporada Geri, quando eu era gerente de marketing do César Parque. Eu tinha um sonho de conhecer Jericoacoara, né? É uma grande história, não vou começar, senão é outra temporada que eu me lembrar Tem um programa agora. só para falar das temporadas. E, enfim, eu trabalhei, né, para o turismo de Jericoacoara em 2000, junto com o Fábio Nobre. Fizemos um trabalho impecável, um trabalho lindo de colocar Jericoacoara no mapa do mundo. E realmente o fizemos. Foi um trabalho de marketing longo, muito direcionado, muito planejado, com o apoio do governo, da Setur, enfim. Eu não vou entrar em detalhes do projeto, mas essa minha ida e vinda de Jericoacoara acabou que eu fiquei apaixonada por Jericoacoara e fui indo cada vez mais e acabei por morar lá, abrir um restaurante. Esse ciclo levou quanto tempo? Eu acho que foi uns 10 anos. Uau, é bastante tempo. Entre 2000, mas eu sempre vinha para fazer as Mulheres em Pauta. Eu tô aqui calculando, acho que você começou assim com uns 10 anos, então. Pois né? Então, eu nunca deixei de vir de Jericoacoara para Fortaleza para fazer as Mulheres em Pauta. Pelo menos 2 vezes por ano eu vinha. Uau. Sempre vinha. E quando eu fui ficando muito tempo, as meninas diziam, Inara, você tem que voltar, Inara, você tem que voltar. E aí fizeram aí um abaixo-assinado. Um motim. Um motim, aquele assim, salve as baleias. Inara volta. Volta, hashtag Inara volte. E eu voltei. E foi assim, uns 7, 8 meses antes da pandemia. E eu estava muito tempo fora e querendo me reposicionar. E meu amigo falou, Inara, está chegando aí uma pandemia, não adianta você fazer grandes projetos, porque vai dar uma parada geral no mundo. Como assim, né? Eu estava ainda a Jericoacoara Moods, né? Onde é que eu tô, né? Enfim, a pandemia chegou bem rapidamente e eu, como eu sempre tive o sonho de estudar nutrição, né, por causa do Mulheres em Pauta, por causa de realmente entender da saúde, os alimentos, o que eles realmente significam na nossa vida, na nossa saúde, na nossa longevidade, porque a gente tem muita informação e eu realmente não sabia, e eu sou assim, quando eu pego uma coisa eu quero saber a fundo, né? A fundo, você sabe, né? você também deve ser assim, né, Libriana? Eu gosto, porque ainda mais nessa área da nutrição, da saúde, que existem muitas correntes científicas e fica essa briga, né? O que pode, o que não pode. Por exemplo, eu lembro o queridinho do ovo, ao longo dessas, sei lá, das 2 últimas décadas, ele foi vilão e mocinho milhões de vezes, né? Sim. A gente não podia comer ovo, que o colesterol fazia mal, enfim. Eu lembro demais dessa época. Né? Então, e agora... E eu sempre quis saber, eu gosto de ter propriedade das coisas, principalmente quando você vai dividir, quando você vai levar saúde para as pessoas, né? Sabe o que eu acho máximo na sua história? Você contando um pouco para a gente, fica muito claro quanto você é uma pessoa que sabe aproveitar oportunidades, né? Porque aquela história, durante esse processo, teve quem vendesse o lenço e teve quem chorasse, teve quem soube se fazer. A gente sabe que é inegável, muita gente quebrou, muitos negócios, mas muita gente também começou a partir daí, ou recomeçou, né? E você soube aproveitar esse tempo para fazer seu curso, que inclusive você terminou agora, não é verdade?
Tô fresquinha. Parabéns, Chegou- inclusive, que seja uma carreira brilhante, como todas as outras. Ai, fiquei arrepiada. É uma emoção, uma realização, né? É uma realização, foi desafiante estudar durante a pandemia. Eu fiz a minha Se adaptar ao ensino à distância, né? Tudo isso. de né? celular. Uau!